vida, aprendemos que as histórias precisam ter começo, meio e fim. Mas no caminho, conforme vamos percorrendo, experienciamos aquelas histórias pela metade. Às vezes sem final digno de filmes, ou um começo tão turbulento que nem nos damos conta. E tem aquelas histórias pelas quais nos arrependemos. Essas histórias estão ali, como espelhos refletindo coisas que não queremos olhar, coisas que não nos orgulhamos de termos feito, histórias que nos poupamos de serem vividas. Arrependimento é uma palavra que dói só de ser pronunciada. Estudando sobre ela, me perguntei se ela era necessária ou precisava ser evitada. Eu, como psicóloga, diria que a experiência humana clama por ser vivida com toda a sua complexidade, e sentir o arrependimento faz parte dela. Eu, como uma pessoa que vivencia o arrependimento, diria que é angustiante demais sentir isso. E certamente não quero viver isso todos os dias da minha vida. Porém, quando ela aparece, não tem como evitar. Talvez seja essa a questão. Lidar com o arrependimento quando ele aparece. Porque o arrependimento também fala de como mudamos. Fala do que é importante pra gente, da nossa moral, da nossa ética, de como estamos em movimento o tempo todo. Ele é uma pequena fatia do que sentimos quando estamos vivendo a vida. Ninguém vive sem nunca ter sentido arrependimento. Nem aquele influenciador que diz que nunca se arrependeu de nada na vida. Porque o arrependimento pode estar nas pequenas coisas da vida, até nos grandes eventos que nos ocorrem. Hoje fica o questionamento. O arrependimento é algo que você tenta evitar a qualquer custo ou algo que você entende como parte da sua vida? Então hoje vamos falar sobre um assunto que me dói só de pensar, que é o arrependimento. E aí, para falar sobre esse tema comigo, eu chamei uma pessoa, mas antes de apresentar essa pessoa, eu preciso explicar por que a Débora não está aqui. Então, desse episódio até o final do ano, que vão ser mais alguns episódios, a Débora não vai conseguir gravar. E pra gente não ficar sem os episódios, eu resolvi chamar algumas pessoas pra gente continuar postando todos os episódios e o Emoções continuar movimentando aqui. Isso, né? A nossa vida tá em constante movimento, então tem vezes que vai dar, tem vezes que não vai dar. Isso faz parte do processo. Mas aí a gente achou legal, como a gente já tá perto do final do ano, a gente continuar com os episódios. E tenho certeza que a Débora vai estar aqui em essência com a gente sempre vai lembrar dela. Esse cantinho é dela também. Mas é isso. Então, eu chamei uma pessoa para falar sobre esse tema comigo, que é uma pessoa que ela já participou, assim, indiretamente muitas vezes desse podcast. Então, às vezes, construindo roteiros. Então, no Vidas Além da Fama, essa pessoa ajudava bastante, ou dando ideias, ou ouvindo e engajando. Então, eu chamei uma pessoa que é muito especial para mim, que ela já apareceu até nas histórias que eu conto aqui, que é o meu namorado. É o Fabrício. Olá! Fabrício, como que é para você estar nesse ambiente e participando agora de forma muito mais ativa? Primeiramente, queria falar que não estou pegando o lugar da Débora, mas tenho que reiterar uma fala dela. Novamente, mais um texto excelente seu. Obrigada. É diferente, né? Aqui de frente, quando eu sempre ajudo por trás. Uhum. Então, é um ambiente novo, mas sem arrependimentos nesse caso. Então é isso, eu trouxe... Nossa, e eu trouxe você para falar logo de um tema que é um tema que eu acho muito complicado, né? De ser falado, sobre arrependimentos. E aí eu queria saber, assim, de você, quando a gente fala sobre arrependimentos, o que vem na sua cabeça, assim? Qual que é a sua relação com arrependimento? Para mim, na verdade, o arrependimento é claro que é algo que machuca, né? Dependendo da situação. Mas eu acho que o arrependimento ele é mais um eterno e se. Porque Total. quem garante que o que você esperava que aconteceria, que você se arrependeu de ter feito, ou algo que você se arrependeu, teria dado certo?
Quem garante que se você, me arrependi de ter virado desse lado da rua, mas quem garante que o outro não seria pior? Ou seria melhor? Ou seria a mesma coisa? É um eterno e se atrás de si. Não temos base como fundamentar se aquilo era o correto, mas a gente fica sempre se indagando do e se. Nossa, eu acho que faz todo sentido o que você trouxe, porque quando a gente fala de arrependimento, e até quando eu estava escrevendo o texto, me remeteu muito ao passado, né? De coisas que a gente fez nesse passado que geraram esse arrependimento. Mas talvez ele tenha um quesinho de futuro também, né? Então, passando por Sim, essas situações do passado, como a gente projeta esse futuro do que poderia ter acontecido, né? sim. Algumas vezes a gente até se arrepende de algo que nem aconteceu ainda, né? Putz, se eu tivesse feito aquilo semana passada, nossa, mês que vem eu estaria fazendo tal coisa. Quem garante que você não vai estar fazendo tal coisa mês que vem com as atitudes que você tomou no presente, no passado, né? Uhum. Exatamente. Então, eu acho que é a mescla desses dois, do passado com o futuro também, de como a gente se entende no meio disso tudo. E o que eu acho importante, assim, quando a gente fala de arrependimento, porque a gente tem falado bastante sobre emoções aqui, né, de forma geral. E o arrependimento, ele é um sentimento muito complexo, porque ele envolve um conjunto de algumas emoções ali, né? Então, você pode sentir tristeza, culpa, angústia. Então, tudo isso pode estar junto quando a gente fala em se arrepender ou como a gente se sente dentro desse arrependimento. E aí tem uma questão muito social também, eu acho. Eu até queria ouvir o que você acha sobre isso. Porque socialmente a gente não é validado para sentir todas essas emoções difíceis. Então a gente tende a evitar tudo isso. Então quando a gente fala de arrependimento, que é o conjunto de todas essas emoções difíceis, a gente tende a evitar se colocar ou evitar sentir isso. Você acha que é dessa forma, sim? Eu acho que sim, porque, como você falou, o arrependimento, bom, normalmente ele está atrelado a um monte de sentimentos ruins, né? Tristeza. Nunca a pessoa vai falar, putz, me arrependi daquilo, foi tão bom. Dificilmente a Uhum. pessoa vai falar aquilo, né? E se ela vai falar disso, provavelmente é porque no momento que ela fez foi bom. E ela se arrependeu futuramente do que aconteceu. Então, de todas as formas, está atrelado a sentimentos ruins o arrependimento. E na sociedade a gente está acostumado a não querer validar os sentimentos ruins, né? Ah, você vai ficar triste por aquilo que já passou? Ah, já passou. E realmente, já passou, mas como que aquilo que passou afeta você hoje? Porque o Perfeito. arrependimento ele pode estar atrelado putz, comi um lanche que eu não gostei, me arrependi de ter pedido ele. Ou pode estar atrelado a uma decisão que, caramba, eu não devia ter me demitido daquele emprego, por exemplo. E aquilo afeta o cidadão, né, a pessoa de hoje. Então, realmente, se a pessoa escolheu um lanche que não gostou, beleza, o que que aquilo impacta na vida dela? Quase nada. Agora, se a pessoa tomou uma decisão que se arrependeu no passado e essa decisão ela impacta no presente dela, é algo que vai ser muito mais pesado para ela. Então, obviamente, ela vai ficar triste, vai ficar frustrada, vai ter o sentimento ruim. Aqueles sentimentos a qual a sociedade não quer que a gente tenha nunca, né? Sim, nossa, que importante isso que você falou, porque o arrependimento ele pode, né, tá? No texto eu até trouxe isso de como a gente pode sentir ele de diversas formas. Então, nessas pequenas coisas, de escolher um lanche que não me agradou e eu tô me arrependendo porque eu poderia ter escolhido outro. E até nessas grandes coisas que movimentam muito a nossa vida, né? Então, como se permitir sentir isso faz parte desse processo e dessa complexidade também de ser humano, né? Então, como isso está muito atrelado ali às experiências que a gente passa na vida, né? Sim, sim, eu acho que é até importante a gente olhar para os arrependimentos que a gente tem hoje em dia para entender o nosso eu do passado, ver o nosso eu do presente e algumas vezes
até indagar do que queremos no nosso eu do futuro, né? Nossa, perfeito! Temos aqui quase um psicólogo. Né? Isso que Podemos acontece quando dizer, você namora uma psicóloga, né? podemos dizer que é a convivência. Não, perfeito. E aí você trouxe um ponto muito importante que é a função, né, do arrependimento na nossa vida. Porque a gente tem falado bastante aqui que tudo que a gente sente tem uma função de existir, né? Que a gente não consegue evitar, porque isso são respostas do nosso corpo. Então, o arrependimento, ele tem mesmo essa função de fazer a gente observar para o que a gente está fazendo, para como a gente está, para as características, expectativas que a gente tem sobre a gente e sobre as situações, sobre as relações. Então, ele é um sentimento que ele é muito reflexivo, né? Ele coloca muita gente nesse lugar. Às vezes ele dói, porque mexe em coisas grandes, e às vezes não tanto, porque são coisas ok, né, de serem vividas. Mas o quanto que a função dele é muito isso, da gente olhar quais lugares a gente tem ocupado, né, na nossa vida. Então, o arrependimento, ele é como se fosse, né, aquela pedrinha no sapato, aquele espelho que tá o tempo inteiro refletindo. E aí a gente vai ter que olhar, às vezes, para coisas muito difíceis, por exemplo, atitudes que a gente não se orgulha de ter feito, ou como as nossas ações impactaram, mesmo a gente não querendo, ou às vezes a gente querendo, né? Então, o quanto que isso às vezes é muito difícil, porque é um olhar pra gente também. Sim. E eu também acho que ele tem uma questão que ele pode ser constatado só de uma forma tardia, né? Algumas vezes você tá naquele sentimento que você não sabe o que está acontecendo, e dias, meses depois você vai perceber que algo que você fez que parecia pequeno, você se arrependeu, mas está se arrependendo hoje de algo que foi feito pequeno lá atrás. Então, ele pode vir de uma forma imediata, putz, me arrependi de ter feito isso. Você foi grosseiro com alguém, se arrependeu naquele momento. Ou de uma forma muito tardia, que só depois você vai perceber que aquilo que você fez gerou arrependimento, né? Sim, isso acontece muito, assim, da gente. Até a gente tá falando assim de anos, né? Pode ser que isso aconteça, porque faz parte desse processo, faz parte até das consequências que a gente vai sentir. Então tá muito atrelado a como a gente se vê dentro desse ambiente, como a gente vê as relações, as expectativas que a gente cria. Então, esse olhar a gente pode ter a partir do que a gente vivencia. Então, isso pode ser agora ou pode ser, né, daqui a um tempão. E aí eu queria te perguntar, assim, tem alguma experiência sua de arrependimento, assim? Porque existem vários tipos, né, de arrependimento. Sim, Vamos, sim, vamos sim. começar com aquele arrependimento que, assim, é de não fazer algo. Eu deveria ter feito. Eu deveria ter vivenciado. Você tem algum arrependimento, assim, pra trazer aqui? Eu acho que esse daí é o mais comum, né? Acho que É. mesmo quem fala quem não tem, com certeza já teve. Eu acho analisando, né, os arrependimentos que eu já tive, porque todo mundo teve vários, eu acho que um que me pega de vez em quando é o que, quando eu estava na faculdade, eu não fiz estágio na área de atuação, né? Então, eu me formei, fiz lá os 4 anos em comércio exterior, não estagiei na área, já trabalhava na época na área que eu trabalho até hoje, e volta aquilo que eu falei no começo, né? Eu fico pensando, e se? Porque eu não trabalhei na área. Eu não sei nem se eu gosto da área, mas eu também não sei se eu não gosto da área. Será que teriam me aberto diversas portas? Será que eu estaria melhor hoje do que eu estou? Será que poderia estar até pior? Porque a gente não sabe, né? Uhum, Então tem aquela pulguinha atrás da orelha que, putz, e se eu tivesse me dedicado mais a procurar um estágio, né? uhum. Essa daí acho que me pega um pouquinho. Eu acho que quando a gente fala da parte profissional, quando eu pensei num exemplo, me veio também uma coisa profissional, assim. Eu acho que pega na gente porque é algo que
o trabalho ele dá pra gente um senso de utilidade, né? Então a gente vai prestar Uhum. mais atenção ali. Então, como qualquer coisa que a gente faz dentro desse cenário, a gente tende a olhar e a refletir se eu tivesse feito, ou trazendo aí todas essas questões do arrependimento. Mas você acha que então isso te pega num lugar assim do e se? Pega, porque a gente vivencia a faculdade, então a gente estuda as matérias, tudo que está relacionado com o nosso curso, né? Então eu fiquei lá estudando 4 anos sobre comércio exterior, administração, mas eu não vivenciei o que eu estudei, né? Então, claro, uma coisa ou outra a gente acaba vivenciando, né? Porque a administração com ênfase em comércio exterior, a gente pega muito da administração, contabilidade e tal, mas a parte do comércio exterior, minha vivência nisso é zero, né? Então, tenho muitos amigos que estão na área, né? Que trabalham na área. Grande maioria que estudou comigo não trabalha na área, Uhum. curiosamente, né? Mas é o eterno e si, né? Será que eu teria gostado da área? Eu não tenho. É um arrependimento até meio que agridoce, porque Uhum. não tenho nem como saber se eu ia gostar ou não da área, né? Talvez, se eu tivesse ido para a área, eu poderia estar falando de um arrependimento de por que eu saí do emprego e tentei o estágio. Não tem como saber, porque o caminho vai levando para várias direções, né? Fica aquelas ramificações de possibilidades. Uhum. Eu acho que quando eu penso sobre isso, arrependimento de não ter feito algo, me vem algumas coisas assim na cabeça. Eu acho que a primeira que vem é justamente isso dos estágios. Eu me formei, a gente tinha. Na verdade, o final da minha faculdade foi no meio da pandemia. Então, muitas coisas se intensificaram e não dava para eu procurar estágio assim no meio da pandemia. E aí, na época ali que eu deveria estar procurando, estava tudo fechado. Mas uma coisa que me passa é a área hospitalar. E se eu tivesse feito um estágio na área hospitalar, como que seria? Né? Como que seria ter essa vivência? Então isso me pega bastante. Eu tenho um outro arrependimento, que é o arrependimento de, antes de fazer, eu já trouxe isso aqui algumas vezes, antes de entrar na psicologia, eu fiz 1 ano e meio de biomedicina. E para sair da biomedicina foi muito difícil, assim, eu tive que revisitar várias coisas. E aí eu me arrependo de não ter saído logo quando eu percebi que não era para mim. Mas eu queria, né, provar alguma coisa ali para mim mesma, que eu ia conseguir, enfim, não sei direito o que exatamente, mas eu precisava provar ali para mim. Então eu fiz até. Eu lembro que eu peguei alguns exames. Eu peguei 2 exames, eu acho. Eu paguei os exames, eu fiz os exames, mesmo sabendo que eu não ia continuar na biomedicina. Então eu me desgastei para algo que não precisava, né? Então esse é um arrependimento de. Olha a situação que eu me coloquei para tentar me provar alguma coisa ou provar para alguém alguma coisa. Então, esse é um arrependimento que vem, assim. E eu acho que os arrependimentos, principalmente quando a gente tá falando desses lugares que, a gente queria ter acessado, mas que a gente não acessou, você não acha que eles falam coisas importantes da gente também? Valores? Né? Como que, olha essa situação, talvez o trabalho seja algo muito importante pra gente, por isso que a gente vai pensar nesses arrependimentos ali dentro do trabalho. Então acho que ele vem sempre para reforçar essas coisas e fazer a gente enxergar alguns caminhos diferentes. Você vê dessa forma também? Eu acho que muitos dos arrependimentos dizem mais sobre nós mesmos do que o arrependimento em si. Hum, Talvez a vontade de alcançar algo que a pessoa não conseguiu alcançar ainda, e ela acha que talvez aquele caminho que ela se arrependeu fosse o meio mais fácil. O que eu volto a dizer, não temos como saber se seria. Poderia até ter sido, mas poderia também não ter sido. Então, acho que algumas vezes alguns arrependimentos dizem muito mais sobre nós do que o arrependimento em si, né? Ah, eu queria estar num cargo de liderança da empresa. Ah, mas no passado eu não participei de tal projeto.
Então, eu acho que diz muito algumas vezes o arrependimento é banal, que nem a gente falou, mas algumas vezes o arrependimento está atrelado com coisas que a gente nem consegue analisar propriamente só falando do arrependimento, né? Sim, sim. É, o que a gente sente tem muito a ver com a gente. E aí, como a gente vai interpretar essa emoção, como a gente vai usar nossa cognição para isso, diz sobre as nossas vivências, diz sobre o que é importante pra gente, para as nossas associações. Né? Então, essa fala foi muito importante que você trouxe de como o arrependimento ele vai falar da gente. Por isso que é tão importante, é difícil algumas vezes, mas é tão importante a gente olhar para isso também quando aparece. O que que isso quer dizer? Né? Às vezes é um arrependimento que a gente vai achar que é de uma situação X, mas o que tem por trás dessa situação X? Né? Exatamente, exatamente. O que essa situação significa para você agora e o que significava antes? Porque algumas vezes você nem percebeu também na hora que você fez, né? Só foi perceber muito tempo depois do porquê você fez ou porquê você se arrepende. E algumas vezes você acha que se arrepende por alguma coisa e se arrepende por outra, né? Que nem você falou, o que eu queria demonstrar para mim quando eu estava fazendo biomedicina. Algumas vezes nem você mesmo sabe, você só vai perceber isso muito tempo depois. Uhum. Acho que naquela situação era muito sobre mostrar que eu era capaz, ou me sentir capaz de fazer algo, de terminar algo que eu mesmo me comprometi a fazer, assim, mas que hoje eu vendo já não faz o menor sentido, né? Mas aquela época era algo que vinha, então acho que é isso mesmo. E aí, trazendo um outro arrependimento, porque a gente tá falando do arrependimento que é de não ter feito algo. Sim, Eu acho que essa segunda situação que eu falei é mais para essa outra situação de arrependimento, que é um arrependimento da gente permanecer em lugares que já não fazem sentido, né? Então, por medo, por insegurança de sair ali da nossa zona de conforto, ou quando a gente quer provar algo pra gente mesmo, que tem ali as expectativas do que são cada cenário. Mas é um arrependimento que a gente tem muitas vezes. E aí esse vai aparecer bem depois, quando a gente entende o que é isso. Mas é um arrependimento de não ter saído daquilo, de ter percebido já tarde, de ter se desgastado, disso ter evoluído para um sofrimento. Que você acha, assim? Tem alguma coisa que vem na sua cabeça quando a gente fala desse tipo de arrependimento? eu acho que esse tipo de arrependimento ele acaba até sendo um pouco mais complicado, né? Porque algumas vezes a pessoa percebe o arrependimento no presente, só que ela não consegue sair daquele arrependimento que está acontecendo no momento, né? Algumas vezes, até falando uma questão de trabalho que eu acho que é muito, muito vista, né? Algumas vezes a pessoa não, ela se arrependeu de não ter saído do trabalho, só que ela já está faz tanto tempo naquilo que ela já não sabe como sair. Ah, eu tenho uma família para cuidar, como que eu vou abrir mão disso agora? E esse sofrimento, esse arrependimento vai acabar se tornando um sofrimento, né? Eu acho que ele vai puxando aqueles sentimentos negativos e vai se intensificando, né? Porque a pessoa vai estar vivendo no arrependimento. Porque quando a gente olha o arrependimento do passado, beleza, aquilo já passou. Dói hoje? Pode doer. Mas quando a gente vê o arrependimento do presente, que ele está acontecendo no presente, eu acho que ele é mais complicado, né? Porque a pessoa está passando por aquilo, né? Ela tem que ter todo um cuidado, porque o que que ela vai fazer agora? Ela está arrependida? Ah, fiquei muito tempo naquele lugar. Mas como que eu vou sair desse lugar agora? Será que eu consigo sair desse lugar? Esse arrependimento ele é bem complexo mesmo, né? Porque quando a gente fica em lugares ou permanece em lugares que são ali confortáveis de certa forma, ou que garantem uma previsibilidade ou até uma segurança, quanto menos a gente experiencia coisas, menos a gente vai conseguir fazer isso. Quanto mais a gente se expõe, mais a gente vai conseguir fazer isso. Então a gente vai criando uma teia,
né, de condições para a gente permanecer nesse local. E, óbvio, quando você trouxe essa situação do trabalho, né? A gente precisa ser realista e pensar em coisas ali no trabalho. Mas o quanto que ficar dentro desse ambiente é sobre uma segurança e sair desse ambiente é algo imprevisível. Então, às vezes, a gente acaba ficando e ficando, e aí é onde os nossos limites vão sendo ultrapassados, a gente vai se sobrecarregando, né? A gente vai deixando de fazer coisas que são importantes pra gente. E aí lá na frente, quando a gente olha pra essa situação e a gente se arrepende, me parece que é um arrependimento que grita, né? Olha, Sim, você precisa de limites, você precisa se respeitar, você precisa se escutar. Essa situação aqui que você passou, ela cansou muito a gente, ela sobrecarregou muito a gente. Então, como que a gente faz para sair disso? E é extremamente complexo, né? Dentro da psicologia, a gente fala que existem duas zonas, que é a zona do hábito e a zona do descobridor, né? A zona do hábito é aquilo que a gente está acostumado a fazer, e a zona do descobridor é como a gente se arrisca para fora disso, como a gente cria movimento. Só que é uma zona que dá muito medo, que ela é imprevisível, que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, como a gente tende a ficar um pouquinho só nessa zona da segurança, da previsibilidade, né? E aí arriscar é muito difícil, mas tem um preço também ficar aqui, né? E daí, quando a gente pensa no arrependimento, na função dele dentro desse contexto, como ele traz um panorama geral disso, né? De os seus limites não estão sendo respeitados, né? Até pensando nessa situação que eu trouxe, tinha ali também uma questão de permanecer num sofrimento, mas que era num sofrimento que eu já conhecia também. Então, como sair disso também fez eu pensar em diversas formas, assim. Você tem alguma situação, assim, que você passou que te faz lembrar desse tipo de arrependimento? eu acho que não, não. Pensando em algo que eu percebi que eu estava lá há muito tempo, não, mas eu acho que tem muitos exemplos ao nosso redor, né? A gente vê muito exemplo de pessoas que a gente conhece que ficou muito tempo num relacionamento que não fazia mais sentido, pessoas que ficaram muito tempo com amizades que não faziam muito sentido, lugares também, né? Escolas que não faziam muito sentido, trabalhos, como foi falado, ou até no ciclo social, né? Algumas vezes você ficou muito tempo num grupo lá, num ciclo que você vivia, que já não era mais o seu lugar e você só não sabia como sair daquele lugar, né? A gente fala da questão do trabalho porque eu acho que é o mais corriqueiro, né? Mas se a gente olhar para o lado, a gente vai ver muitos exemplos de pessoas que não sabiam como sair de um relacionamento, né? Nossa, estou há muito tempo, mas como que eu vou sair agora? Tenho filhos, como que eu vou sair desse relacionamento, né? Aí é o arrependimento que a pessoa está vivendo e como que ela vai sair. É muito difícil, por exemplo, para uma mãe se separar de um pai sabendo que ela tem um filho pequeno. E o como que ela sofre por isso, né? Porque é muito complicado, porque quando é duas pessoas já é difícil. Quando envolve ainda mais uma pessoa, duas, três, fica muito mais complicado, porque aí não depende só dela. E como que ela vai se ver para sair disso, sem desestruturar tudo? Que algumas vezes nem está estruturado, né? Me lembrou muito, enquanto você foi falando, o outro episódio que a gente gravou sobre desistir, né? Então, o quanto que. Primeiro existe um passo ali de desistir de coisas que já não fazem sentido. E me parece que o arrependimento ele vem depois desse passo, assim. E isso acontece demais nas nossas relações, né? Porque assim como o trabalho, isso tem uma função muito significativa na nossa vida. Então, acho que faz todo sentido, assim, de pensar que o desistir e o arrependimento, eles andam muito juntos. Ainda mais em algo que é tão importante pra gente sobreviver enquanto espécie, que é essa questão das relações, né?
E aí, pensando sobre isso, me veio o quanto que tanto desistir como arrependimento, eles estão comunicando coisas pra gente. Isso tem muito a ver com os nossos valores, né? Porque no episódio passado a gente falou bastante sobre valores também. E eu acho que cabe a gente ressaltar aqui o quanto que a gente se arrepende, e esse arrependimento a gente tá falando, né? Aqui no arrependimento mais profundo, o quanto ele mexe em coisas que são importantes pra gente. Quando a gente vai revisitar situações da nossa vida onde a gente estava em sofrimento, ou enfim, onde a gente tomou atitudes que a gente não se orgulha, essa questão do valor ela vai estar muito presente, né? De isso não faz sentido pra mim, isso não é a minha bússola, não é algo valioso pra mim. Então, o arrependimento ele faz a gente muito refletir nesse lugar também, né? Eu acho que tudo que envolve valores, ele se torna complicado porque aquilo é muito importante para nós, né? Então, como a gente vai abrir mão de algo? E quando a gente vê, a gente se arrependeu de não ter aberto mão de algo, que pode acontecer também, né? Porque os valores, eles são mutáveis também, né? Talvez aquilo para você fazia muito sentido e hoje já não faz sentido nenhum. E esse é o problema do arrependimento, né? Como que você se arrepende de algo que fazia muito sentido para você antes e hoje já não faz? É claro que você vai ficar arrependido por isso, mas é o ciclo da vida, né? Não tem como a gente ter a previsibilidade do que vai acontecer no amanhã. Senão seria muito fácil, né, também, se a gente soubesse o que essa minha ação vai gerar no futuro. É, é, tem algo tem algo muito interessante que você trouxe, que é algo que eu falo bastante até para os pacientes, assim, que é muito fácil a gente olhar para trás e começar a falar sobre coisas que a gente deveria ter feito diferente, ou se sentir culpado por ter feito essas coisas, porque a gente tá falando com a nossa versão de agora. Então a nossa versão de agora, ela tem um puta spoiler do que acontece, de quais consequências acontecem, né? Então a gente não sabe quando a gente estava vivendo, aquilo era o que a gente tinha, era o que a gente conseguia, era o jeito que a gente olhava. Então hoje é diferente daquela época. E talvez o arrependimento ele fale muito da nossa versão de hoje, não da nossa versão daquela época. De como a gente olhando para trás, ou de como a gente projeta o futuro, mas a partir dessa versão, de como isso pega na gente, de que hoje a gente talvez faria de uma forma diferente. Porque a gente já sabe das consequências daquela situação, né? Então, o arrependimento é respeitar também. Ele é necessário, não tem como evitar. Mas respeitar também os momentos, né? As fases que a gente viveu em cada uma dessas situações e o que a gente podia dar dentro dessas situações. É complicado analisar, né? Porque algumas vezes que nem você falou, a gente olha com spoiler, né? É muito fácil. Mas algumas vezes a gente também tem que olhar com um pouco de carinho para o nosso do passado, né? Porque o que que eu não poderia abrir mão naquele momento? Porque algumas vezes quando você está só analisando o sentimento de arrependimento, você pode estar com uma venda no seu olho, né? Você está olhando só aquilo lá. Mas o que estava englobado do lado? Algumas vezes você tomou aquela atitude porque, eu não pude sair do emprego porque eu tinha uma conta muito alta para pagar. Eu não podia sair daquele relacionamento porque eu não tinha onde ir. Eu estava numa cidade totalmente diferente. Como você ia sair da cidade sozinho? Não tem como. A gente tem que olhar com um pouco de carinho pro eu do passado também, né? Não é só massacrar o coitado da gente anteriormente. Nossa, isso é uma das coisas mais difíceis de fazer, né? Olhar com gentileza para as nossas ações. Por mais que hoje a gente entenda que a gente faria de um jeito diferente, mas olhar com carinho também. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis de serem Eu acho, feitas. eu acho que é muito difícil, porque quando a gente olha para trás com o sentimento de arrependimento e frustração, a gente fala, putz, você é o culpado de tudo aquilo.
Uhum. Só que quando você fala que você é o culpado de tudo aquilo, você está falando para você mesmo. Pode ser uma versão do passado? Pode, mas o quem você é hoje foi moldado por aquela pessoa. Tem que lembrar também que as coisas boas que aconteceram foi culpa daquela pessoa. Sim. Tem uma frase na psicologia, acho que eu já trouxe aqui no podcast, que é cuidado com o que você fala pra você, porque você tá escutando. Então eu acho que é exatamente isso que você falou. Quando a gente começa a olhar pra esse passado e só se culpar pelas coisas que aconteceram, ou até falar coisas muito rudes ou grosseiras pra gente o tempo inteiro, a gente passa a acreditar naquilo. Então aí a gente é o causador de todos os males da humanidade, a gente começa a se responsabilizar por tudo. Isso vai gerando uma bola de neve, né, muito grande. Então, o arrependimento, que deveria ser um ponto de partida pra gente olhar e revisitar o passado e ver, enfim, coisas que a gente faria diferente hoje, passa a ser uma ferramenta de total martírio ali dessa situação, né? Exatamente. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque é uma linha muito tênue, né? Do que você vai analisar, vai filtrar para construir algo de novo, né? Algo bom. E aí, do ladinho dela, tá aquele sentimento que você fala: caramba, se eu tivesse feito diferente, não estaria nessa situação que eu tô hoje. E aí você começa a se martirizar por algo que não era nem para você estar analisando naquele momento. Mas você bateu o olho e você falou: putz, eu tenho que massacrar aquilo de novo. Eu tenho que ficar Cutucando. cutucando, eu tenho que ficar torcendo até sair a última gota. Só que cutucar o passado para sair a última gota é um pano que está sempre molhado, né? Porque você pode ficar torcendo ele infinitamente, mas sempre vai ter coisa do passado ali. Não tem como você secar aquele pano. Eu gostei dessa analogia. Cutucar coisas do passado é como torcer um pato sempre molhado, é isso? É, porque você nunca vai conseguir secar ele. Você vai continuar torcendo e vai continuar saindo água dele. Não adianta você querer secar aquilo. Você tem que saber como você vai usar as informações do passado, né? O que você passou. Gente, é isso. Sabe, com essa analogia, a gente parte pro próximo tópico, porque eu acho que ela fechou com chave de ouro. A próxima que eu acho que a gente pode trazer aqui são aqueles arrependimentos das decisões que a gente toma, né? Então aqui a gente já falou de não fazer, não experienciar novas situações, ficar paralisado, ficar em lugares que não fazem sentido. E aqui a gente está falando das decisões, que eu acho que envolve um pouquinho todas essas, assim. Como que você pensa? E aqui, tá? Eu acho que a gente pode abrir aqui que eu já trouxe aqui no episódio que a gente vai se mudar e a gente estava fazendo algumas coisas no nosso apartamento, algumas das quais a gente se arrepende, vai, de ter feito tal. Eu queria saber como que é pra você, quando pensa essa das decisões tomadas. Ah, eu acho que novamente a gente tem que analisar o passado, né? Ah, Porque existem algumas coisas que a gente faz que a gente acha que faz muito sentido na hora, né? Que nem comprar uma torneira para a pia do banheiro. ai, esse arrependimento. Aham. Ela fazia muito sentido na hora. Era uma torneira muito bonita. Só que a gente não sabia que a torneira não era de uma qualidade tão boa. A gente foi atrás do melhor, a gente escolheu o melhor, só que ele se demonstrou que não era o melhor. No passado, aquela decisão fazia muito sentido. E isso porque a gente está falando de uma decisão que foi tomada pensando. Porque esse tipo de arrependimento vem de decisões que a gente acaba fazendo, que acaba vindo de cabeça quente, Uhum. né? E a gente tomou, eu acho que essa aqui a gente acaba até num sentimento meio que de inconformidade, porque a gente viu a torneira, viu as avaliações, era uma excelente torneira. Só que ó, ao analisar ela sem estar morando lá, a gente já viu que talvez não tenha sido a melhor decisão. Não, sim, é.
definitivamente a gente confiou naquelas pessoas, sabe, daquelas avaliações. E a torneira, gente, ela já tá enferrujando e a gente nem se mudou. Ai, que coisa! Essa é um arrependimento que dói, assim, né? De, poxa, se a gente tivesse, né, gastado um pouco mais ali, talvez. Então, essa decisão realmente foi muito de arrependimento. Mas aí você trouxe um ponto importante também, que são aquelas decisões que a gente toma de cabeça quente. E que isso tem um preço também, né? O quanto que tomar decisões envolve tanto da gente pensar, e às vezes a gente pode até acabar pensando demais e perdendo o time da ação, ou aquelas que a gente toma no calor, né, das emoções ou do que tá acontecendo e a gente pode se arrepender também. Como que você vê essas duas situações assim? Eu acho que é complicado porque nós somos seres humanos, somos suscetíveis a termos falhas, né? A gente tem falha, né? E algumas vezes a gente acaba fazendo algo que é mais instintivo do que premeditado. Eu fui grosso com tal pessoa. Aquilo não foi algo premeditado, né? Foi algo, você se arrepende daquilo. Porque você não devia ter sido grosseiro, não devia ter, eu xinguei tal pessoa, discuti com tal pessoa. Algumas vezes até senti coisas banais. Xinguei aquela pessoa no trânsito porque ela me fechou sem querer. Porque o trânsito ele aflora o que tem de pior na gente, né? A Uhum. verdade é essa. Mas é algo que aconteceu de forma natural, né? E eu acho que é importante também analisar o outro lado da moeda. Se você vê que aquela pessoa foi grosseira com você por causa do calor do momento, se a gente pode perdoar a torneira por ela não ter sido tão boa, por que a gente não pode perdoar a pessoa, né, por ter sido grosseira? Porque também ficar remoendo aquilo né, o contraponto, né? A pessoa foi grosseira com você e você ficar remoendo aquilo por muito tempo, vai chegar um momento que você pode ter se arrepender de ter levado aquele sentimento ruim por tanto tempo, sem a necessidade, né? É muito fácil a gente tomar decisões de cabeça quente, né? Mas é muito ruim o que aquela decisão de cabeça quente traz pra gente. Uhum. E eu acho que se a gente pensa na vida, é um pouco inevitável a gente nunca se arrepender de uma decisão que a gente tomou no calor do momento, né? Porque vão ter situações que mexem muito com a gente, vão ter situações que vão ser muito mais difíceis da gente regular o que a gente tá sentindo. E aqui a gente tá falando de, sei lá, a gente pode falar de uma pessoa que estuda muito sobre emoções, e mesmo assim ela vai ter essa dificuldade dependendo do que ela tá vivendo, né? Então, o quanto que ninguém como fala, ninguém tá imune, essa palavra, ninguém tá imune a viver isso, né? Então a gente vive isso. E eu acho que a questão é se a gente faz isso com muita frequência, a gente precisa olhar, né? O que que será? Será que é, de repente, a minha comunicação? Como que isso tá afetando as minhas relações, o meu trabalho, a parte acadêmica, os contextos que eu faço parte? Então a gente vai precisar olhar. Eu tô me arrependendo muito das coisas que eu tenho feito, assim, a todo momento. Será que aí isso também cai num. Será que isso aqui é um auto-julgamento que tá me fazendo voltar nesse passado e aí me coloca como alguém ruim, como alguém que deveria ter feito outras coisas, a nossa imagem? Ou será que eu realmente estou tomando algumas decisões no calor do momento? E isso tá me trazendo muito prejuízo. E a gente vai olhar em como talvez a gente regula um pouquinho essa emoção. Né? Então, é importante se você percebe que isso tá mobilizando demais a sua vida.
Mas ninguém é imune a isso, ninguém é imune a arrependimento. A gente vai passar alguma vez, porque é assim que a gente evolui, é assim que a gente cresce, que a gente aprende. Não só desse jeito, mas desse jeito também, né? Então, o quanto que é olhar para isso e aí trazer aquilo que a gente já conversou aqui, que é olhar de forma gentil também, né? Porque é muito mais fácil a gente olhar de forma punitiva para algo que a gente não se orgulha de ter feito. E ok, a parte punitiva ela vai acontecer, mas não só a gente olhar dessa parte punitiva, é a gente olhar também pro tá, isso aconteceu e agora? O que a gente pode fazer a partir disso? Aquilo é o que eu tinha naquele momento. Né? Como que as minhas ações agora podem ser diferentes? Né? O que eu posso fazer se eu tomei uma atitude que mobilizou outras pessoas é também olhar o que pode ser feito dentro desse contexto. Algumas vezes dá, algumas vezes não. É. Será que aquela frase, tudo na vida é aprendizado, é válida? Eu acho que é, né? Porque o arrependimento, acho que ele serve como uma forma de aprendizado também. Sim, mas eu acho que nem sempre a gente tá disponível assim para esse aprendizado. Algumas vezes é doloroso, mas é um aprendizado. Outras vezes a gente não quer. Algumas vezes o aprendizado é aquela matéria chata da escola no dia chuvoso que É. você chegou atrasado, né? Aham, essa mesmo. Nossa, você tá ótimo de analogia, hein? Eu, Eu eu- amei. vamos dizer que eu tenho uma grande vivência com uma pessoa também que é muito boa nisso. Nossa, sim. Ai, ai, ai. Eu amo analogias. Eu faço analogia com qualquer coisa, né, fada, minha vida. Uhum, sim, Mas então é sobre isso, é sobre aquela matéria chata, né, que tá sempre ali, mas que tem uma função de estar ali e de existir, né? Então, sim. eu acho que é isso. Então, basicamente é isso que a gente queria trazer com esse episódio. Que foi um episódio bem complexo, mas eu acho que você foi excelente, que você já pode me substituir aqui com as suas Não, não, analogias, não, não, jamais, jamais. mas que legal compartilhar, sim, porque você sempre foi a pessoa que estava ali por trás do podcast. E hoje poder te trazer aqui pra frente do podcast. Então foi muito legal esse episódio. Eu gostei muito de ter feito, gostei muito de ter te ouvido. Como que foi pra você? Como que você se sentiu? Foi muito legal. Que nem eu tinha falado que eu achei que ia ser totalmente diferente, é totalmente diferente, né? Aqui a gente vai falando, vai que vai, né? Algumas vezes por trás a gente fica muito mais pensativo, né? Porque a gente tem que fazer estruturações e na conversa é totalmente diferente. Gosto dos dois lugares, mas conversar foi muito, muito legal. Que bom então que você gostou. Vou te chamar aqui mais vezes pra participar, Pode tá? chamar. E é isso, né? A gente quis trazer esse tema do arrependimento, porque eu acho que ele conecta muito com as outras coisas, e querendo ou não, são coisas que a gente passa na vida, né? O arrependimento é um dos sentimentos que faz muitas nossas emoções ali borbulharem, né? Que faz a gente entrar em movimento. Então, o quanto que falar sobre isso, por mais complexo que seja, é necessário, né? E Querendo ou não, é um assunto que está totalmente no nosso dia a dia, né? sim, sim, fala dos nossos limites, dos nossos valores, de olhar pra gente, do jeito que a gente se enxerga nas relações, do jeito que a gente entende que a gente é dentro dos contextos que a gente vive. Então eu acho que é super importante, né? E ponderando, né? Arrependimento, a gente não precisa sentir isso em todos os momentos da nossa vida. Se a gente sente, isso vai causar um sofrimento muito grande e a gente vai precisar de ajuda, né? Então, entendendo também que ele faz parte do processo, mas a gente não precisa acessar ele todas as vezes. Às vezes ele aparece de uma forma mais dolorida ali,
e às vezes de uma forma mais sutil, como me arrependi de ter escolhido um lanche errado. Mas é isso que a gente queria passar também. E eu Vamos. acho que é válido ressaltar que se o arrependimento machuca muito, busca terapia. Exatamente. Vamos para as indicações? Vamos. O que Quer você começar? pensou? Eu quero começar te ouvindo. O que você Ah, pensou? eu acho que é importante colocar o alerta de gatilho, Tá, porque que medo. não, porque é um filme que ele trata o arrependimento, mas ele trata o arrependimento da forma mais pura de todas, que é o filme Manchester à beira-mar. Nossa senhora. E eu acho que é importante o alerta de gatilho, porque você assistiu esse filme comigo, você sabe que esse filme é muito pesado, É muito pesado. é um, é um filme excelente, mas eu acho que, se tratando de arrependimento, eu acho que esse filme ele consegue personificar esse sentimento de que engloba tudo isso, né? Eu acho que muitos tópicos do que foram falados aqui, ele é retratado no filme, algumas vezes indiretamente, mas muitas vezes muito diretamente. É um filme excelente. Eu acho que, se tratando de um filme de drama, para mim, é um dos melhores filmes de drama que eu já assisti. Porque ele é muito real, mas é um filme pesado, mas é um filme excelente. Conta pra gente como que é, qual que é o enredo desse filme. Esse filme, ele tem lá, né, a situação toda que um tio, ele recebe a guarda provisória do sobrinho porque o irmão dele morreu, né? Então, acabou que a guarda foi pro tio. Só que é um momento que o tio não quer isso. E o sobrinho dele tá na adolescência. E o sobrinho dele tá passando por uma situação difícil que é a perda do pai, né? E por que que o tio não quer isso? A gente vai entendendo ao longo do filme o porquê, os motivos dele não querer ter essa proximidade. Não é que ele não goste do menino, mas o porquê. O porquê toda aquela situação é construída, por que que ele quer ficar longe disso. E aí você vai entendendo com o filme e sentindo com o filme o Nossa. porquê. Nossa, eu acho que esse foi o filme mais dramático que eu já vi. Porque ele fala de uma história possível e eu acho que a gente se identifica. É... E é muito dolorido. Eu acho que ele fala muito sobre arrependimento. É. Eu Alerta acho que gatilho, assim, só ver é, se você gosta desse tipo de filme, porque eu já falei realmente. várias vezes que eu acho que ele é um drama muito real, né? Ele é algo muito plausível de acontecer, né? Eu acho que nem que você falou, acho que é isso que dói mais. Porque quando você começa a se colocar no lugar dos personagens, não é nada fantasioso. Tudo que acontece lá pode acontecer na vida de qualquer um. E quando você se coloca no lugar dos personagens, você começa a sentir pelo menos um pouco do que está acontecendo, né? E há uma mistura de sentimentos. É, é um baita filme. É um baita filme. Sim, eu concordo com você, é um baita filme. A minha indicação, puxando já esse tema denso, eu acho que a minha indicação ela vai ser um pouco densa também. Que é o filme A Baleia. Que ele fala. É um filme que, assim. Demora um pouco pra você digerir, assim. A forma como ele é feito, ele traz muita angústia, né? Você fica com muita angústia. É uma situação que você se sente o próprio personagem principal. Então ele fala de um homem que ele tá num estado depressivo e aí vai contando a vida dele e o dia a dia dele. Então fala sobre arrependimentos, fala sobre a autoimagem dele. E é um filme que você se sente meio preso, assim, é muito angustiante de você viver aquilo, assim. Ele ganhou vários prêmios, né? Ganhou até Oscar. Ganhou até Oscar. E é um filme, assim, que vale a pena ver, porque ele traz de uma forma. É um sofrimento, que é um sofrimento quase que concreto, assim, né? Um negócio que é quase palpável
de tão forte que é, assim. Eu acho que ele trabalha muito bem todas essas emoções. Também é um filme, não é tão denso, eu acho que igual o Manchester, mas ele é muito legal, assim, pra gente refletir. É um filme bem reflexivo, né? Pra gente Ele até tem pensar em vários coisas na nossa ciclos, vida. né? Uhum. É um filme muito bom mesmo. Então é isso. Terminamos o episódio de hoje. Nos sigam nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. E a gente vai adorar saber o que vocês acharam desse episódio. Se quiser deixar no Spotify ou no YouTube, no Instagram também, que a gente acaba sempre postando ali um vídeo para divulgar o episódio. A gente vai amar saber. Foi um prazer estar com você hoje e até a próxima.